Sobre esse tema está aqui do meu lado Alexandre Araújo, que é físico do clima e professor. Alexandre, qual é a relação que tem das mudanças climáticas com essa falta de água? E esse é um problema só do Brasil? Não, em primeiro lugar, não é um problema exclusivamente brasileiro. A crise hídrica, na verdade, hoje é um quadro global, dado a conjunção de pelo menos dois grandes fatores. Em primeiro lugar, obviamente, as alterações climáticas. Como a gente sabe, o aquecimento global em 2015 deve atingir a marca de 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isso, obviamente, tem um grande impacto sobre a física da atmosfera e, portanto, a física do ciclo hidrológico. A atmosfera mais quente, ela é um reservatório de água com maior capacidade e isso intensifica as taxas de evaporação, tornando as secas mais intensas e mais prolongadas. Isso, por outro lado, implica também, dado que você tem uma maior quantidade de vapor na atmosfera, que quando as chuvas são produzidas, elas tendem a ser de maior intensidade. Então, a alternância entre secas prolongadas e tempestades severas é a marca de um clima mais aquecido. Esse é o primeiro grande fator. Maior irregularidade, portanto, nas chuvas, menos previsibilidade e, portanto, mais desafio para o gerenciamento de recursos hídricos. O outro problema, e também isso é global, tem a ver com o próprio modelo de desenvolvimento capitalista, como se viu ser alavancado nas últimas décadas. E o que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Precisamos aproveitar de maneira sinérgica as recomendações que estão vindo, inclusive, da COP21, da Conferência de Paris, de que nós precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. É possível fazer isso e, aliás, é perfeitamente compatível reduzir as emissões de gases de efeito estufa e diminuir a demanda por água para o setor produtivo, exatamente porque, em geral, os setores que são mais hidrointensivos, ou seja, consomem mais água, são também carbointensivos, ou seja, são os que mais emitem. Se você olhar siderúrgicas, termoelétricas, grandes refinarias, o próprio agronegócio, a agropecuária é também um dos fatores importantes do aquecimento global. Então a recomendação, na verdade, é uma só. Nós precisamos repensar o nosso modo de viver, o que consumimos, que tipo de pressão a gente está colocando em relação ao meio ambiente, se a gente realmente quer ter futuro. Já que você falou da COP21, qual a análise que você faz da meta estabelecida de 1,5 graus Celsius até 2100? É uma meta possível de ser alcançada? É uma meta necessária, esse é o ponto. Existe, em geral, uma inversão na lógica dos governantes, dos políticos, dos economistas, de que, o que é possível? É possível nós limitarmos o aquecimento global a 1 grau Celsius e meio? Na verdade, o que é impossível é a gente achar que, para além desse limite, nós vamos continuar com o tecido social intacto, porque os impactos tendem a ser muito grandes. Por exemplo, um estudo paleoclimático recente mostrou que períodos em que a Terra esteve 2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais nos levavam a oceanos entre 6 e 13 metros acima dos níveis atuais. Óbvio, a gente não tem a exata dimensão da escala em que uma transformação como essa ocorreria, mas é muito evidente que ultrapassar a barreira de 1,5 graus Celsius, ultrapassar a barreira de 2 graus Celsius é completamente incompatível com a manutenção da civilização humana. Tá bom, Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista. E a repórter Gabi de Saboia também ouviu o professor da Universidade Newcastle, na Inglaterra, Esteban Castro, que falou sobre a reestatização da água. Desde o ano 2000, mais de 200 cidades em todo o mundo remunicipalizaram os serviços de tratamento de água, entre elas Paris, Berlim e Buenos Aires. Aqui do meu lado está Esteban Castro, que pesquisou a reestatização das águas em Buenos Aires. Esteban, quais foram os principais problemas da privatização? Bom, teve muitos problemas. Antes da privatização tinha problemas também, de distinto tipo. Por exemplo, faltava fornecer água a uma parcela expressiva da população mais pobre, no conurbano da cidade. Tinha muitos problemas de poluição que exigiam investimentos maciços. E se privatizou em 1993 com a promessa de que a empresa privada ia precisamente a fornecer esses investimentos e também elevar a qualidade dos serviços. Definitivamente isso não aconteceu.
Privatizar a água significou economia para as cidades? Não, todo o contrário. Foi muito custoso e ainda mais porque, apesar de que ela não cumpriu com o contrato, a empresa, quando foi cancelado pelo governo esse contrato de concessão, botou um juízo no Banco Mundial contra o governo argentino para recuperar o que ela ia ganhar durante 30 anos de concessão. E ela ganhou. O poder público ainda é o melhor gestor para as águas? Você tem dados internacionais que atendem a isso, né? Então você tem, para começar, aproximadamente entre 80% e 90% das cidades do planeta, das cidades grandes, são fornecidas por empresas públicas. Então, primeiro, Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, se olha para Estados Unidos como um modelo de muitas coisas boas e não tão boas. Esse é um modelo bom para esse tema. A população de Estados Unidos, 85% aproximadamente da população de Estados Unidos recebe água de empresas públicas. Então a pergunta que você tem, por que será que eles promovem a privatização, pero em seu país não? A água é pública. A razão principal é que sim, as empresas públicas, quando você toma em conta o ciclo inteiro, desde que você toma água da fonte hasta que você devolve água ao sistema, são públicas. Essa é uma lição que temos de nossa pesquisa. A gestão pública da água contribui para a criação de uma política sustentável? Bom, não sempre. Temos que reconhecer que a política das empresas públicas muitas vezes também está atravessada por problemas graves, como todos sabemos. No Brasil, no Rio, há corrupção, as empresas públicas não têm atingido as metas mínimas, então não podemos romantizar. A questão é, esses problemas das empresas públicas, quem vai resolver? ¿Por qué pensar que va a ser una empresa privada que va a resolver un problema de esos? Entonces tenemos que aprender a aprimorar las empresas públicas seguindo o modelo de aquelas empresas públicas bem sucedidas. E Brasil tem muitas. Esse é outro tema. Você não tem mais que olhar para Porto Alegre, que é um caso historicamente provado, hasta o Banco Mundial menciona Porto Alegre como uma cidade modelo. E também, antes de ser semi-privatizadas, empresas como a Sabesp de São Paulo, ou a Copasa de Minas Gerais, ou a Sanepar de Paraná, eram reconhecidas internacionalmente como empresas públicas de muito elevada eficiência, inovadoras. Muito obrigada, Esteban, pela sua entrevista.